Bom, pessoal, então eu vou começar a compartilhar a nossa tela aqui para apresentar para vocês o workshop de construção de grade de treinamento do Programa de Gestão e Segurança do Grupo Equatorial. Nosso objetivo principal hoje é falar com vocês sobre como que está previsto que todo esse treinamento aconteça, quais são os principais pontos, o que vai acontecer ao longo desse treinamento. Esclarecendo para quem ainda não conhece, o Programa de Gestão e Segurança tem como objetivo padronizar os processos e procedimentos do Grupo Equatorial e, junto com todo esse contexto de padronização, a gente tem o lançamento do selo de qualidade de fornecedores, que vocês vão conhecer daqui a alguns dias. A gente tem uma série de treinamentos para líderes, para multiplicadores, para equipes, treinamentos de programa contínuo. A gente tem auditorias de campo que vão acontecer a partir de agosto. A gente tem o programa de mentoria das contratadas, né, dos fornecedores, que a gente já começou um piloto e a gente vai expandindo ele aos poucos. E a gente tem dashboards segmentados, a gente tem um monte de coisa para ajudar vocês a construírem todo esse processo de mudança de cultura e padronização. A mudança de cultura que a gente espera é que seja uma cultura focada em performance. O que a gente quer é que o Grupo Equatorial seja tenha a melhor performance do mercado. E entregue essa performance com satisfação dos clientes, dos seus fornecedores e das equipes, tanto deles quanto dos fornecedores. Tudo isso é bastante possível, a gente experimenta isso com bastante frequência. Eu quero aproveitar aqui e convidar vocês para participar do Fórum de Fornecedores, que vai acontecer no dia 7 de abril, das 8 às 11 horas. E nesse fórum, a gente vai falar sobre equilíbrio econômico-financeiro de contratos. A gente vai falar sobre como o fornecedor precisa ficar atento a coisas do seu dia a dia para conseguir equilibrar o seu contrato financeiramente. Não é do fornecedor para fora, é do fornecedor para dentro que a gente vai olhar. Vocês se lembram que no Fórum de Fornecedores anterior a gente fez um Ishikawa, com causas e efeitos para acidentes graves, para alto índice de acidentes graves. A gente vai responder a esses pontos e criar uma dinâmica a partir disso. E a gente vai ter depoimento das empresas que estão participando da mentoria que está sendo promovida pelo Grupo Equatorial. Bom, o que o nosso workshop prevê de hoje? Que a gente está tratando ele aqui agora. A gente vai falar sobre o que é a construção de uma grade de treinamento, por que ela é importante, que tipo de equipamento vai ser preciso para vocês passarem pelas etapas 20 e 10. A gente vai explicar a metodologia para vocês como funciona, como vão ser os treinamentos práticos, como a gente está projetando as cargas horárias, o número de pessoas que a gente vai ter para cada um dos temas vai vir de vocês, e a gente vai falar sobre como vai funcionar o processo de avaliação depois do treinamento. O nosso cronograma hoje a gente vai apresentar para vocês as estruturas do treinamento. Vocês vão devolver essas planilhas preenchidas para a gente até o dia 15/4. Por favor, essa data é muito importante que vocês não furem a data, porque a partir daí a gente tem que consolidar as planilhas, estruturar as planilhas. E que caso vocês tenham dúvida, vocês assistam esse vídeo que a gente está gravando aqui quantas vezes forem necessárias, que a gente vai explicar tudo passo a passo. Na semana do dia 20/4, a gente vai ter treinamento de multiplicadores e sponsors. É muito importante que vocês mandem todos os sponsors e multiplicadores das suas equipes. A gente também vai explicar hoje o que é um sponsor e o que é um multiplicador. É importante que vocês coloquem multiplicadores e sponsors que já são pessoas que já atuam com vocês há muito tempo, porque a gente vai passar pelo treinamento, é importante que elas não saiam da empresa, né? Claro que se acontecer, acontece, mas que vocês não percam todos os que vocês colocaram, então fiquem bem atentos a isso. E na primeira quinzena de maio, a gente tem treinamento de líderes, para todos os líderes de vocês. Em junho, a gente começa os treinamentos das equipes. A previsão é de que eles durem 4 meses, mas a gente vai dar certeza disso quando vocês mandarem para a gente as grades e o número de pessoas, enfim, como que vocês veem que pode ser o treinamento. Esse aqui é o nosso próximo passo.
Quais são os principais pontos que a gente vai falar hoje? A gente vai mostrar para vocês uma planilha que tem uns espaços, são planilhas muito simples, pessoal, muito simples, para vocês preencherem quais são os canais de comunicação que vocês dispõem nas suas empresas. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho um mural, eu tenho um canal de vídeo para minha equipe, eu tenho um canal de WhatsApp, eu tenho jornal interno, eu tenho palestras internas, eu tenho parada de segurança que eu faço palestras, o meu RH promove todo final de mês uma live com os aniversariantes do mês. Quais são os canais que vocês usam para se comunicar com as suas equipes? E aí assim, o Léo falou isso, a Vivi e a Sandra também citaram isso, mas eu quero reforçar muito. Sejam super sinceros. Se você não tem nada, escreve, não temos um canal de comunicação oficial hoje. Por que que isso é importante? Porque se você não tem, a gente vai falar, opa, precisamos fazer uma palestra sobre isso. Se todos tiverem, a gente vai falar, ótimo, vamos usar os canais de comunicação que existem. Então, sejam super sinceros. É melhor uma verdade difícil do que alguma coisa que seja ilusório para a nossa vida, né? Então, um outro ponto é a relação dos sponsors e multiplicadores. Os sponsors são as pessoas que vão facilitar o processo de treinamento dentro da empresa. E os multiplicadores são as pessoas que vão replicar os treinamentos, que vão ajudar com dúvidas, que vão estar no dia a dia para garantir que o aprendizado aconteça. A gente também tem uma planilha para vocês indicarem isso. A gente precisa que vocês digam para a gente, olha, para cada um dos processos que vocês estão listados aqui, eu vou colocar que eu preciso treinar aqui 10 eletricistas, 2 gerentes e um diretor. A gente tem do lado dela uma planilha que tem a lista de nomes. Então, se você quiser dizer, olha, eu já tenho todos os nomes e eu vou mandar agora. Se você quiser, olha, Juliana, eu prefiro mandar os nomes mais para frente. Tudo bem, não tem problema. O que a gente precisa agora é quantas pessoas vão passar por esse treinamento, qual é o cargo delas, a função delas, para a gente poder projetar tudo isso e que vocês nos digam, olha, pode convocar que as pessoas vão, ou então eu preciso que sejam da minha equipe no máximo 4 pessoas por turno. A gente vai ter o processo de mentoria de fornecedores. A gente gostaria de saber se vocês querem participar. Então, pensem nisso. No fórum de fornecedores, a gente vai passar uma lista para saber quem é que quer participar do processo de mentoria, tá bom? Vai ser dia 7 que a gente vai passar essa lista. A gente também está trabalhando numa pesquisa de clima para fornecedores. Se você já tem, eu peço que você, por favor, preencha essa também. A gente vai fazer o formulário pronto e vai mandar para vocês. E aí vocês utilizem internamente, é para ser preenchido internamente. As equipes de vocês vão preencher e vocês vão orientar essas equipes a preencherem, tá bom? No programa contínuo, essa aqui é uma nova proposta também. E aí eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham. Escrevam para a gente no chat aí. Isso é importante também, que vocês sejam bem participativos quando a gente estiver. Escrevam o que concordam, o que não concordam. A gente é um grupo de discussão mesmo. Esse programa contínuo, ele funciona assim. Toda semana, ou de 15 em 15 dias, a gente vai fazer um treinamento que está fora do programa geral, um treinamento de reforço. E pode participar quem quiser. Então, por exemplo, um treinamento de inspeção de redes, um treinamento de tarefas preliminares de segurança, um treinamento de gestão de pessoas. E aí vocês podem sugerir assuntos que vocês gostariam de ter. E a gente vai toda semana, ou de 15 em 15 dias, no mesmo horário fixo, organizadinho, fazer esse treinamento para quem quiser participar. A Carol, que está aqui com a gente hoje, toca esse programa em um dos clientes há um ano e um mês, e a gente movimenta 500 pessoas por semana passando por esse treinamento. É bem legal, porque ele é rápido, ele dá boas dicas, e as pessoas conseguem participar rapidinho e ganhar conhecimento, e a gente aí vai mudando uma cultura que é bem importante, que é de educação para o trabalho. A gente vai fazer a divulgação dos resultados dos treinamentos, quando eles começarem,
a gente vai fazer a divulgação dos resultados em um hot site. Então, nesse hot site, que é um link de um site normal, né, que chama hot site porque ele é menor que o site, a gente vai divulgar todos os indicadores dos participantes dos treinamentos, os resultados por superintendência, a evolução dos participantes nas avaliações dos treinamentos, o que aconteceu pós-treinamento por distribuidora, né? Se as pessoas preencheram a avaliação, quem falta, tudo isso por superintendência, por nome do fornecedor e por estado, e os melhores resultados das avaliações do dia vão receber um destaque ali no nosso website, falando, por exemplo, a Sandra foi a melhor na avaliação de ligação emergencial, por exemplo. Parabéns, Sandra. E depois, no final do processo, os fornecedores vão ser reconhecidos de acordo com cada uma das metas que eles alcançaram, né? Número de pessoas que foram os melhores nas avaliações, maior número de participação, menor falta nos treinamentos, e a gente vai fazer certificados e vai elencar qual foi o fornecedor de destaque em cada um dos estados nesse processo. A gente vai emitir certificados de reconhecimento por fornecedor, da qualidade da participação das equipes e tudo mais. E, no final de tudo, a gente vai promover um campeonato de operadores. O que é isso? Eu coloquei 2 fotos aqui de exemplo. É um campeonato mesmo, onde vocês vão pegar os seus melhores operadores e vão colocar para disputar com operadores de outros distribuidores, de outros fornecedores. Então, a gente vai pegar o Pará inteiro e vai falar: inscrevam os seus operadores no campeonato. E aí vocês vão inscrever e a gente vai ver quais foram os melhores no critério segurança, no critério qualidade técnica, no critério qualidade comportamental, que são os 3 itens que a gente está olhando dentro dos treinamentos. Então, a gente vai ver qualidade em segurança da execução, qualidade técnica da execução e qualidade comportamental. Comportamental é o quê? Está com o uniforme correto? Se dirige ao cliente corretamente? Ele jogou material no chão, deixou tudo sujo? Ele guardou o material corretamente? Ele é disciplinado? Ele sabe utilizar os equipamentos? E aí os vencedores vão ter aí algumas premiações surpresa e para as empresas que tiverem melhor resultado com as suas equipes também. Isso daqui é muito legal, motiva muito as pessoas e é muito legal no dia também, assim. Tomara que a gente consiga fazer isso com o público para assistir. Caso a gente não consiga, a gente faz transmitido online pela internet. Agora eu vou explicar para vocês a metodologia. Essa metodologia, que é o 70-20-10, é hoje o que existe de mais moderno dentro do processo de treinamento de equipes de operação. Ela funciona assim: 70% do tempo as equipes vão ser treinadas na prática. É menos sala de aula e mais prática. Então, 70% do tempo as pessoas vão pegar o processo e executar esse processo. Só que, para a gente conseguir saber o resultado de tudo isso, a gente tem muitos controles acontecendo ao longo do tempo. E uma das coisas que a gente controla é a capacidade que vocês, fornecedores, têm de mobilizar suas equipes. Então, a gente lança um questionário e fala: precisamos das respostas desse questionário. Alguns de vocês participam da Hora do Cliente no Pará, né? Então, é mais ou menos isso. A gente lança, vocês mobilizam, executam e voltam para a gente. Com foto, com vídeo, se quiser. Tem fornecedor que fez um jogo. Eu estou super orgulhosa desse jogo que vocês fizeram lá no Pará. Então, a gente vai usar aqui esse modelo que é 70% prática. E aí, gente, é uma coisa muito importante. A gente é adulto, então a gente não pode ser educado como criança. A criança tem apostilinha, passo por passo. A gente vai ter processos. As equipes de vocês têm que ler os processos. As lideranças precisam mostrar a importância dessa leitura e desse trabalho. O que a gente quer é dar uma virada nessa cultura que existe hoje de menos treinamento e mais execução, sem estar tão treinado, para uma cultura de total treinamento, todo mundo sabendo seus indicadores, e a gente vai conseguir com certeza. No 70%, a gente tem mini cursos online, então as pessoas vão assistir um mini curso, vão assistir um vídeo,
e aí o treinamento prático em campo, que vai ser em centros de treinamento mesmo, que estão sendo negociados com parceiros em todos os estados. A Sandra, a Vivi, o Léo, a gente está participando também, estamos cuidando disso. Ao final de cada treinamento de processos e procedimentos, a equipe cada pessoa vai preencher um checklist de processos que a Carol chamou quando ela construiu. É uma prova, para ser clara, para a gente saber como ela foi no resultado. Se ela não alcançar a média mínima, ela precisa repetir o treinamento. E aí, gente, é ruim, né? Que tira a pessoa de novo do campo, porque a sua equipe não vai poder aplicar enquanto ela não estiver 100% treinada. Então, o que a gente tem? Vou contar para vocês aqui alguns clientes. Gente, como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou levar um pouco mais de tempo, tá? Então, o que acontece? A gente tem clientes que estão fazendo treinamentos gigantes como esse, que constroem, por exemplo, grupos de estudo dentro da sua própria empresa. Forma um grupo, todo mundo lê o procedimento e aí vai para campo e executa. Vocês é que vão fazer com que as equipes de vocês sejam as melhores. A gente vai ter mini vídeos que vão ser gravados com os melhores resultados. Então, a sua equipe foi ótima, foi bem na prova, foi bem no treinamento. A gente vai falar, grava aí para a gente um mini vídeo de modelo, para a gente compartilhar com as pessoas o que você está fazendo. E a sua equipe também vai gravar áudios para a gente construir podcasts. Para quem não conhece, podcast é como se fosse uma rádio. A pessoa grava um áudio falando, olha, eu fiz isso, dica do dia, eu fiz isso e funcionou super bem. Eu experimentei essa técnica e me deu mais segurança. Explicando por que foi bom, e a gente edita tudo isso e manda para vocês, e aí as equipes podem ouvir, podem, quando tiverem, por exemplo, no transporte público sentadas, podem ir ouvindo, aí podem fazer de várias formas, vocês podem ouvir juntos e discutir. A gente também tem a participação em campo pós o teste que vocês fizerem para a gente fazer as reciclagens se as pessoas não forem bem. Então, isso daqui são os 70%. Muitas coisas vão acontecendo e para tudo isso a gente tem controle. Então, a gente vai saber quantas pessoas foram inscritas, quantas participaram, que nota elas tiraram, quantas foram reprovadas, quantas voltaram e executaram. E aí, caso ela não volte, a gente vai precisar que vocês justifiquem. Olha, essa pessoa saiu do meu quadro, foi substituída por fulano e vou colocar o fulano para realizar aí o teste e a ação. Outra coisa importante é que vocês não fiquem deixando para o final. Inscreveu a sua equipe numa turma, faz ela participar nessa turma, porque é na prática, e aí vai juntando no final, a gente não vai ter vaga para todo mundo. E aí imagina se você depois precisa fazer sozinho. Vai sim, Thalita, a gente vai disponibilizar o material. Aí, o que são os 20%? Então, ó, 70% do treinamento, prática. 20% do treinamento são trocas de boas práticas. A gente não tem esse hábito. A gente vai lá, faz e para. Vai lá, faz e para. A gente não tem o hábito de falar, opa, Viviane, parabéns, você executou super bem. Fala pra gente o que você faz que fez tão bem assim. Aí a Viviane vai falar, olha, eu vou te dar uma dica. E aí a gente vai fazer salas online para discutir boas práticas. São salas rápidas, a gente muitas vezes coloca um jogo para ser discutido, a gente às vezes discute um tema específico, vai depender de como os treinamentos práticos vão acontecer. E todos esses áudios a gente está planejando de criar um acervo no Spotify. Vejam que a gente usa bastante tecnologia. Por que a gente faz isso? Porque daqui para frente, as equipes de vocês vão ter que se habituar a utilizar a tecnologia e utilizar bem a tecnologia. A gente vai colocando isso para que elas se acostumem a cada vez mais utilizar a tecnologia mesmo. Porque dessa forma, ninguém vai ser o que a gente chama de analfabeto digital, que é a pessoa que não sabe usar a tecnologia e aí começa a se sentir não valorizado, começa a se sentir, sentir que seu acesso é curto a isso. E aí eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu fui dar um treinamento uma vez para uma equipe de operação de energia elétrica. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente fez foi dizer para as pessoas, copia esse link aqui e cola. Era um treinamento presencial, né? Faz um ano e meio isso. Copia esse link aqui e cola e responda esse questionário antes de começar o treinamento.
E aí eu vi que uma pessoa no fundo da sala não estava fazendo nada. Daí eu fui lá e falei, você tem alguma dificuldade? Quer que eu te ajude? Ele falou assim, eu não tenho celular. Daí eu falei, tudo bem, eu te empresto o meu. E aí emprestei meu celular com o link, falei, pode preencher aí, não tem problema. Ele falou assim, mas eu não sei utilizar o celular. Daí eu falei, olha, é importante você saber, né? Como é que você preenche os resultados que você tem dentro do seu PDA, porque você precisa preencher o serviço que você fez. Ele falou, eu peço para o meu ajudante preencher para mim. E aí eu falei, olha, é difícil, daqui para frente vai ser tudo tecnologia. Como é que você vai fazer? Dá uma pensada nisso, daqui a pouco a gente fala de novo. E aí eu voltei, e eu vi que ele se incomodou, e aí eu voltei, e ele falou assim, olha, Juliana, queria te falar uma coisa, sabe? Que eu não sou uma pessoa que não conheço nada de tecnologia. Eu estou construindo um robô. Na minha casa, eu estou fazendo um robô do Perdido no Espaço. E ele é tamanho natural. Eu vou te mandar um vídeo. E aí eu falei, então eu vou te dar um desafio. Em 10 dias, eu quero que você tenha um WhatsApp e me mande um vídeo do seu robô. Tem que ser pelo WhatsApp. E aí ele comprou um celular, o filho ensinou ele a mexer, ele me mandou o vídeo do robô e até hoje ele me manda vídeos e fotos e me conta. Então, e aí ele me disse que isso foi bom porque aproximou ele de uma realidade que ele tinha medo e ele se sentia rebaixado por isso. Então vejam que algumas vezes coisas muito simples reduzem a motivação das equipes de vocês. Nos 10%, que é aqui a sala de aula mesmo, aqui a gente vai olhar como é que foram os resultados, ficou alguma dúvida em relação aos processos e os procedimentos? A gente vai construir aqui alguns mapas de retenção das trilhas, que são, na verdade, temáticas com as principais dúvidas que forem aparecendo e a gente vai responder nesse momento aqui. A gente vai mapear as dúvidas que ainda não existem e vai aprovar os participantes com uma certificação falando: você, Juliana Almeida Dutra, foi aprovada no treinamento de processo de realização de tarefas preliminares de segurança. Tantas horas, tal, parabéns. E aí as RHs de vocês vão receber os certificados todos online, que vocês podem imprimir para as pessoas, porque isso é importante para os currículos e tudo mais. Parte dos treinamentos, a gente tem 30 procedimentos que vão ser realizados por meio de realidade virtual. Como que isso funciona? Normalmente a gente faz com esses óculos, mas estão proibidos na pandemia. Então, a gente vai pegar e vai entregar para vocês, RH, se responsabilizarem, óculos de papelão, que a pessoa vai utilizar o próprio celular dela. Isso reduz o perigo das pessoas de ter contágio, né, de uma pessoa para outra. Esse celular encaixa nesse óculos e aí, com isso, a pessoa consegue passar pelos treinamentos de procedimentos mais críticos, tomando decisões. Então, ela vai dizer, eu vou por aqui, o treinamento fala, Bé, por aqui você vai sofrer um acidente. Por que tudo isso, gente? Porque adultos aprendem na prática. Então, vamos pensar aqui. Essa aqui é a pirâmide do William Glasser. Ele inventou esse estudo, ele criou esse estudo para entender a diferença que existe entre crianças e adultos aprendendo. Crianças aprendem ouvindo com uma apostilinha, enfim, brincando. Adultos aprendem na prática. Então, o adulto, se ele só lê o processo, você disser assim, lê aí, vai lá e faz. Ele aprende 10% só. Se você lê para ele, ele vai aprender 20%. Se você disser, olha seu colega fazendo, ele só aprende 30%. Por isso que a gente tem tantos problemas de acidente, tantos problemas de execução errada. Porque quando você fala para a pessoa, observa o outro fazendo só, ela só aprende 30%, no máximo, alguns menos. E hoje, com a questão da nossa cabeça se desfocar muito por conta do hábito de ficar o tempo inteiro no celular, a gente tem uma baixa capacidade de foco, uma baixa capacidade de percepção. Quantas vezes vocês que estão aqui já pegaram o seu celular enquanto eu estou falando? E o que a gente já perdeu disso aqui? Então, a gente precisa ensinar as equipes a ficarem focadas nesse processo de treinamento. Como que a gente faz isso? A gente mexe com os 5 sentidos delas. A gente faz as pessoas conversarem sobre o assunto, lerem os POPs, perguntarem.
Então, quanto mais as pessoas perguntarem, o silêncio não é positivo no treinamento. A gente aprendeu na escola que aluno fica quieto. Aqui a gente aprende que o bom aluno fala, pergunta, comenta, mas com comentários objetivos, né? Não é para contar a história da vida, porque aí não dá chance para os outros. Mas o bom aluno nos dias de hoje é a pessoa ativa. Ele reflete sobre o assunto que está sendo tratado, ele recorda, ele ajuda os colegas, ele debate. Não tem problema que a gente erre, o problema é a gente não tentar. E aí, no final de tudo isso, para a gente alcançar 95% de captação daquilo que a gente está aprendendo, a gente precisa gerar resumos, explicar, estruturar na nossa cabeça, definir aquilo que a gente está falando, ilustrar o que a gente está falando, e a gente vai fazer isso nesses encontros separados que a gente tiver, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou parar de compartilhar, daqui a pouco eu vou voltar em outro material, mas eu vou responder a algumas perguntas que estão aqui no chat, e eu abri os microfones caso vocês queiram fazer alguma observação. O Felipe perguntou assim: bom dia, a ligação falhou quando falava sobre os canais de comunicação. Poderia falar novamente? Qual o tipo de comunicação? Divulgação de informes da empresa para os colaboradores, do colaborador para a empresa? Posso sim, Felipe, mas também a gente vai disponibilizar o vídeo para vocês. Então, a gente vai mapear quais canais de comunicação as empresas de vocês possuem. Vocês vão escrever para a gente na planilha que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, vocês vão escrever: temos mural, temos um canal pelo WhatsApp, temos um canal de TV para os nossos colaboradores, colamos cartazes no banheiro. O que vocês usam de canal de comunicação? E se vocês não usam nada, escrevam: não usamos nada. É muito bom vocês sempre me dizerem a verdade. Não precisa me vender uma ideia, não. Eu quero saber a realidade. Aí depois, a Thalita perguntou se vai ser disponibilizado. Vai, Thalita, o vídeo, os materiais, a apresentação, tudo. Aí o Gustavo, da Elca: oi, Gustavo, tudo bem? Disse que a equipe está reunida na empresa acompanhando o workshop. Muito bom, bem-vindos. Amanhã a gente tem uma reunião, né? Estou bem ansiosa. Aí o Thiago disse que está baixo. Às vezes, Thiago, é o seu próprio áudio. Dá uma aumentadinha nele, por favor. Aí depois tem uma pergunta aqui que eu não sei de quem é, que está com o código, mas como vocês estão estruturando essas novas tecnologias de aprender na prática com a pandemia? Ah, boa pergunta, tá vendo, gente? Adorei. A gente está trabalhando desde o primeiro dia de pandemia online. No dia 14 de março, eu, a Renata, a Carol, a gente sentou e pensou: a gente tem que dar a volta nisso. E daí a gente pegou todos os líderes da DIP, todos os coordenadores, e deu uma tarefa deles pesquisarem novas metodologias para a gente atuar online. No sábado à tarde, a gente se reuniu todo mundo junto. Carol está ali com uma carinha que dá até saudade, estava muito legal. E cada um apresentou as suas descobertas. A partir disso, a gente contratou serviços, comprou sala de treinamento, e a gente começou no nosso grupo a criar formas diferentes de atuar dentro da pandemia. E a gente não tem perda absolutamente nenhuma em nenhum projeto, pelo contrário. Em salas que a gente punha 45, hoje a gente põe 500, 200, 800, 300, cento e poucas pessoas. A gente está proporcionando que pessoas de muitos lugares do Brasil consigam se juntar e discutir um processo. Tem sido muito mais legal. Os treinamentos na prática que a gente tem feito, e a Carol, daqui a pouco eu vou falar para ela dar uma comentada nisso também, o processo que a Carol também toca, que é um outro projeto, é um projeto de operação também, assim como o de vocês. E o que a gente faz é, por exemplo, para leituristas, as empresas colocam na quadra da empresa, do grêmio da empresa, ou numa sala de treinamento grande, com marcação de cadeiras que não podem ser sentadas, revisa todo mundo de máscara boa, não uma máscara com risco, passa álcool gel todo mundo na mão quando entra, as pessoas ficam distantes e aí participam do treinamento. Quando tem equipamento para mexer, que muitas vezes tem, a gente já fez várias coisas. Drive-thru, das pessoas passando, utilizando, a gente higienizava e as pessoas iam. A gente já fez, o que mais? Práticas de acompanhamento de campo com distanciamento.
As empresas já alugaram tenda e colocaram todas as pessoas ao ar livre, várias coisas. Então, tem bastante coisa aí. Deixa eu ver. Juliana, é o Luiz perguntando para mim. Juliana, eles podem sugerir um meio de comunicação que eles acham que seria o ideal? Podem também, Luiz. Eles podem sugerir. Não temos nenhum, mas gostaríamos de ter tal meio de comunicação. Não tem problema, não. Juliana, sabe o que eu acho mais complexo? Rafael está falando aqui. É como iremos poder introduzir todo esse conhecimento e esse novo mundo que estamos vivendo na nossa mão de obra, que não tem muita qualificação. Precisamos ter um diálogo bem básico para que as pessoas possam entender. Temos muita mão de obra assim no processo do PLPT. Qual sua sugestão para que possamos atender a esses colaboradores com nível de estudo bem básico? Rafael, essa pergunta também é ótima. A gente está bastante acostumado a trabalhar com as pessoas de nível de conhecimento bem básico, e aí eu vou te dar 3 dicas, que são super importantes. A primeira é fazer os treinamentos na prática, e isso a gente já está prevendo. A outra é demonstrar a importância dos treinamentos e demonstrar apoio para as pessoas. Nunca fazer brincadeirinhas do tipo, o cara é lerdo mesmo, não aprende. Sabe essas brincadeirinhas de operação que sempre acontecem e que as pessoas fazem porque sempre fizeram e, enfim, passa por isso? Essas brincadeiras não podem acontecer porque as pessoas se sentem diminuídas. Parece uma bobagem, ou a liderança falar para as pessoas assim, cara, você tem que aprender, você quer ficar o resto da vida fazendo isso? Se você falar isso, você está diminuindo a posição da pessoa. E aí a pessoa vai pedir demissão e vai procurar outro trabalho, porque aquele não é bom e nem importante. Então, o que a gente faz? A gente faz a leitura conjunta dos procedimentos e processos. Normalmente, as equipes fazem isso no começo do turno, de manhã. Então, essa semana temos um treinamento de realizar tarefas preliminares de segurança. Então, vamos pegar todas as equipes, antes delas saírem para fazer as operações, faz uma roda no pátio e cada dia é um que lê. E se você sabe que alguém tem alguma dificuldade, não fala cada dia um que lê você, e aí fala, e aí, o que vocês entenderam disso? Como que foi? É coisa, gente, de 15 minutos, não mais que isso. Um outro ponto para pessoas que têm baixa alfabetização é não fazer coisas demoradas, porque a cabeça não capta. Então, essa leitura no pátio é super boa, porque 15 minutos, 10 minutos, todo mundo fala bom trabalho para todo mundo e vamos lá. Todo mundo se cumprimenta, deseja bom trabalho, a gente também muda o clima do lugar onde a gente trabalha. A gente tem um cliente, ele chama Fusuma. Eu sou fã dele total. Ele mobiliza uma equipe de leitura gigantesca, porque todo dia, e ele é gestor, todo dia ele participa de uma rodinha dessas de leitura para dizer, pessoal, olha, as metas da semana são essas, a gente está indo bem aqui, a gente precisa melhorar aqui. Eu vim dar bom dia para vocês, um bom trabalho. Isso começou a mudar a vida das pessoas, as pessoas começaram a se sentir cada vez mais importantes. Então, Rafael, a gente vai estar aqui do teu lado. Caso você tenha dificuldade em alguma coisa, fala com a gente tem experiência nisso, e se tiver alguma coisa que a gente não fez ainda, a gente vai criar para te ajudar, tá bom? Isso é super importante. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A Thalita escreveu, esse é o desafio, treinar na prática nesse momento de pandemia. Obrigada pelas dicas. Imagina, Thalita, eu que agradeço. Gabriel disse, existe um programa diferenciado para os analfabetos funcionais, visando que esses colaboradores não se retraiam, prejudicando assim o aprendizado? Ai, Gabriel, que boa essa pergunta. Eu já dei muito treinamento para pessoas que são analfabetas funcionais, em operações de energia elétrica, inclusive. E eu me lembro do primeiro dia que eu dei um treinamento para uma operação de energia elétrica, que eu acho que foi em 89, e eu não imaginava, né? Eu estava começando minha carreira, assim, dentro dessa área de treinamento e tal. E aí tinha uma sala lá com 200 homens, e eu falei, bom, agora vocês vão construir um texto sobre tal coisa. E aí 5 vieram e falaram para mim, a gente não sabe escrever. E daí eu falei, tudo bem, você dita e o seu colega do lado escreve para você. E põe o seu nome e a gente vai conseguir ler da mesma forma. A partir daí, todos os treinamentos que a gente faz, eu penso nisso. A mesma coisa para pessoas com deficiência. Caso vocês tenham, a gente também tem soluções para isso. Caso vocês tenham uma pessoa com deficiência visual, eu acredito que não dentro dessas tarefas,
e vocês precisarem, a gente pode até pensar, a gente já fez isso, não sei como é que está na pandemia, a gente já imprimiu o POP em braille para as pessoas lerem, a gente já fez grandão para quem tem baixa visão. Então, podem falar com a gente. A gente faz o seguinte, o treinamento na prática, ele não vai precisar participar de uma sala de aula, ele vai ter que ler o POP. Ele não vai conseguir ler, então você vai colocar um colega para ler para ele. Que a melhor pessoa é o parceiro de trabalho direto dele, que ele se sente mais à vontade de perguntar. E daí, se você tiver essas pessoas, avisa para a gente faz duplas. E coloca uma pessoa lendo e ajudando a outra, não tem problema. Os outros são todos dinâmicas. E o outro é mais troca de ideias. A gente não tem nada que seja nesse modelo antigo de educação, não. Pode ficar tranquilo. E pode falar, contar com a gente. Aí o Rafael tem um colaborador. Opa, peraí, correu aqui. Vou te dar um exemplo. Tem um colaborador que ele entrou como analfabeto na nossa empresa sem saber se quer assinar o seu nome. Comprei uma cartilha para ele do ABC e todas as vezes que ele ia na obra, cobrava ele sobre a cartilha. Hoje ele já escreve, já consegue ler algumas coisas. São essas pessoas que me preocupam, pois eles têm uma visão de campo enorme, porém restrita aos estudos. Rafael, eu nem te conheço, mas eu tenho um orgulho enorme de você. Nem vou falar que eu sou super chorona, eu já super me emocionei aqui. Minha equipe me conhece, eu fico super emocionada com essas ações. Obrigada por compartilhar. Aí o Pedro disse, treinamento prático já acho tranquilo. Lógico, com alguns cuidados devido à pandemia. Agora, teórico em sala, auditório, fica complicado. A gente coloca normalmente uma pessoa pula 4 cadeiras e aí intercala essa pessoa no meio. Depende de como vocês estão trabalhando. Thalita é minha parceira de chat aqui. Carol, quer colocar alguma observação que você acha importante, que eu tenha perdido, que você queira reforçar alguma coisa? Oi, bom dia a todos, tudo bem? Eu queria sim, Ju, acho que mais para dar um reforço dessa questão do empoderamento, né, das pessoas. Quando a gente trabalha com metodologias ativas, o objetivo é esse, é empoderar as pessoas acima de tudo, né? E eu acho que as pequenas vitórias precisam ser celebradas, então vocês vão ter um processo aí de, por exemplo, trazer depoimento dessas pessoas, né, do desafio que elas enfrentaram, como é que foi esse processo de aprendizagem? E isso tudo vai criando um movimento, né, na equipe de vocês de empoderar, né, as pessoas para a aprendizagem. Então, acho que eu queria só complementar isso, que as pequenas vitórias precisam ser celebradas, né, diariamente. É desafiador, mas é possível, pessoal. Obrigada, Carol. Bom lembrete esse, gente. Reconhecer as pessoas é muito importante nesse meio de operação. São pessoas com uma vida difícil, que não foram reconhecidas, que na maior parte das vezes o pai falava você não serve para nada, você nunca vai ser ninguém. E a gente ouve muito depoimento desse, quando as pessoas começam a falar, meu chefe foi a primeira pessoa que me valorizou. Vamos criar esse movimento de valorizar as pessoas, de valorizar o que está acontecendo, de trazer feedback sem ser crítica agressiva, mas crítica construtiva, falando, cara, você não está usando equipamento de segurança, isso aí é para sua vida, não é porque eu tenho que cumprir tabela, é para você isso. Põe seu capacete direitinho, se tem sua família lá, a gente se preocupa com a sua família, trazer para as pessoas consciência disso e perceber onde é que estão os principais pontos. Obrigadão, Carol. Gente, Juliana, vou compartilhar. Oi, oi, claro. tudo bem? Bom dia a todos. Eu também sou apaixonada, né? Não digo nem paixão, eu tenho um amor muito grande pela educação. Então, assim, eu sou uma pessoa que é, é, olha a educação com um olhar assim para o outro, né? De uma forma muito empática. Então, isso que você falaste agora há pouco, eu também sou muito emotiva quando falo de educação, né? Eu sou, como eu te falei, eu sou praticamente assim louca mesmo. E eu costumo dizer, eu tenho uma frase que eu uso muito, eu costumo dizer que a ignorância é a falta de conhecimento e a falta de conhecimento é a falta de educação. Então, quando você falaste aí de olhar, né, de ver o próximo, de trazer o próximo, né, de trazer o seu colaborador, o seu
colega de trabalho, mesmo você sendo líder dele, para próximo de você, você vai estar buscando ali muito mais desenvolver ele, né? Então, você vai começar a ter um olhar sobre o comportamento dele, sobre a vivência dele, sobre até os vícios comportamentais, sobre toda a história de vida, vai conseguir compreender muito mais, né? Como ele se comporta, o porquê que ele se comporta, por que ele está tendo aquele tipo de atitude e o que você deve estar trabalhando em cima disso, né? Então, eu costumo dizer que você só dá aquilo que tem, né? Então, às vezes, o colaborador ele só dá aquilo que ele teve, né? Desde a sua infância, desde o seu processo de amadurecimento, né? Como adolescente, como adulto, até a vida, né? Atual. Então, às vezes a gente diz assim, pô, fulano faz isso, mas às vezes para ele é normal comer a banana e jogar a casca de banana pela janela. Para ele é normal, enquanto você não disser para ele que aquilo ali não é normal e quais os impactos que ali está causando para a vida dele e aquele jeitinho dele de ser, né? Que você vai começando a observar o quanto é importante, né? Tá quebrando certos vícios, tá dizendo para ele o certo, o que é errado. Gente, parece assim bobagem eu estar falando isso, mas é só como exemplos, né? Que a gente sabe que existe vários, inúmeros exemplos aí durante a nossa rotina, né, de trabalho. Então, acho que Perfeito. quando você trazer, né, essa pessoa para próximo de você, começar a olhar, né, com um outro olhar, com um novo olhar, você muda muito, muito a forma Perfeito. de você trabalhar com ele, a forma de como ele vai trabalhar com você e de você ganhar também e ter uns resultados muito mais rápidos, muito melhores. Como que é seu nome? Meu nome é Ana Lucélia. Fui eu que fiz a pergunta sobre como vocês estão estruturando essas novas tecnologias de aprender com a prática. Eu sou assim, eu sou formada em pedagogia, né? A pedagogia ela caiu de paraquedas na minha vida, mas atualmente eu estou como consultora de gente de gestão aqui na empresa, né? Na estrutura da Carol, com a Raquel. Mas assim, eu sou uma amante mesmo da educação, eu também procuro muito trabalhar aqui fora, né? Eu também tenho uma pequena empresa de treinamentos, né? Eu procuro muito trabalhar essa questão do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, para você, né, poder evoluir muito, né, a sua vida, né? Seja o pilar da mente, do corpo, do espírito, em qualquer ciclo aí da sua vida, né? Então, eu gosto muito disso. Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigada mesmo. Tá, obrigada. Obrigada a você. O Tiago perguntou para a gente: é preciso estabelecer uma forma de monitorar o resultado do treinamento e ver se o colaborador que está sendo treinado utiliza o conhecimento adquirido para melhorar os seus resultados. Como você verificará o resultado do treinamento? Tiago, é assim, ó. A cada treinamento que ele fizer, ele tem uma prova. Essa prova vai dizer para a gente se ele adquiriu o conhecimento. Se ele não tirar a nota mínima, ele tem que refazer o treinamento. Quando ele acabar o treinamento, a gente vai fazer auditorias de campo nas empresas. Claro que por amostragem, mas a gente vai acompanhar os resultados das empresas. E a gente vai vendo como que a prática como que o conhecimento está se transformando em prática, né? Aí o Jober falou, elogiar em público e chamar atenção em particular, é verdade. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela para a gente olhar a jornada e vocês vão receber ela. Então, é importante que vocês entendam e que, se caso tenha alguma dúvida, que tirem com a gente. Então, essa é a jornada de aprendizado que a gente preparou para o Grupo Equatorial, para vocês, nesse momento do treinamento. A gente tem 3 etapas. A etapa 1, que é de planejamento, a etapa 2, que é de preparação, e a etapa 3, que é a etapa de treinamento. A gente está na etapa 1, que é de planejamento. O que a gente tem que fazer? Preparar a matriz de capacitação para o levantamento de necessidades, preparar que tipo de certificação e carga horária a gente vai usar, ver quais são as modalidades de cada tipo de treinamento, e aí a gente vai começar a falar sobre os conteúdos. Então, a Equatorial fará sempre a introdução, que é isso que o Léo fez, a Vivi fez, falando da importância.
Talvez tenha alguns instrutores que a Equatorial goste que sejam instrutores de algum processo, ou que sejam monitores de algum processo. Então, a Equatorial é a dona do programa, e ela vai sempre fazer essa intermediação. A DIP, que é onde eu trabalho, vai fazer os treinamentos comportamentais. Cada processo, cada procedimento tem que comportamentos a pessoa precisa ter. Além da descrição do procedimento, a gente tem lá, para a boa execução desse procedimento, a pessoa deverá ser disciplinada, boa comunicadora, atenção a detalhes, X. E aí a gente vai tratar disso com as equipes. E o parceiro, que a gente está vendo o Senai, está vendo o Instituto Federal, a área da Vivi e a Sandra, Léo, ali estão criando parcerias para a utilização dos centros de treinamento. A gente vai fazer isso no período de pré-treinamento, que é o que a gente está vivendo agora. Qual é o papel dos sponsors? Vocês vão indicar sponsors e multiplicadores para a gente, então fica bem atento aqui. Qual é o papel do sponsor? É promover o projeto junto às áreas. Então, o sponsor, ele vai mitigar as preocupações da implantação, a pessoa vai dizer, mas como que vai fazer esse treinamento com todo mundo? O sponsor vai dizer, olha, agora é a hora da gente colocar o número de pessoas, depois a gente vai receber as turmas e distribuir essas pessoas. O multiplicador é a pessoa que tem que aprender nos treinamentos, aprender em profundidade. Por quê? Saiu uma pessoa da sua empresa, o multiplicador replica o treinamento. Outra parte do treinamento você vai precisar fazer numa instituição, ou você vai precisar contratar esse treinamento, não agora, porque agora a Equatorial está fornecendo tudo, mas como prática é importante que você tenha bons multiplicadores, porque se você não tiver, você tem que contratar de algum lugar. Então, coloquem os multiplicadores para treinar milhões de vezes, se vocês quiserem, porque aí você vai ter bons treinadores das suas equipes. A liderança em geral tem o papel de sensibilização das pessoas para participar. Então, não é facilitar para a pessoa faltar, do tipo, aconteceu um pingo d'água, não vai no treinamento. Não, não é. É assim, caiu uma tempestade e a gente consegue tirar ao menos uma pessoa para trabalhar e sem prejudicar a qualidade do serviço, a gente vai dar um jeito. Não pode perder esses processos, porque ele vai acontecer em um bloco enorme agora. E a motivação, tudo que acontecer aqui vai mudar muito a cultura. E se sua empresa ficar para trás, ela vai começar a não dar os mesmos resultados. Agora a gente vai mapear os canais de comunicação, listar quem são os sponsors e multiplicadores e fazer a lista de quantas pessoas vão para o processo. Na etapa 2, que é a etapa de preparação, a gente vai fazer outra reunião dessa e a gente vai falar quais são os objetivos de aprendizagem dos processos e procedimentos, que competências, gaps, assim, quais são os furos, né? Quais são os espaços que precisam ser preenchidos aqui, que a gente precisa de treinamento, técnicas comportamentais, como que vão ser as trilhas de aprendizagem por cada função. Então, a gente vai ver, você colocou lá eletricista, gerente, diretor. Então, a gente vai pegar tudo que vocês preencherem e começar a amarrar tudo isso para construir as trilhas. Que recursos de treinamento vocês vão precisar? Pode ser que a gente diga, olha, fornecedor, você precisa ter uma sala online para você fazer esses processos com a sua equipe. Você precisa ter um espaço grande no seu canteiro para colocar as pessoas. Você precisa ter um espaço ao ar livre para as pessoas treinarem. Então, vocês vão precisar se preparar. Mas a gente vai falar isso para vocês mais para frente. Vocês vão receber a grade de treinamento e os pré-works e pré-requisitos. Eu vou mandar a planilha para vocês, eu vou mostrar a planilha para vocês aqui, mas na próxima etapa eu vou mandar. Aqui a gente vai ter que ter a lista de participantes e aqui a gente vai discutir com vocês a capacidade por turno. Então, essa é a nossa próxima reunião, tá bom? O papel do sponsor neste momento da parte de preparação é ele facilitar para as necessidades preparatórias. Então, por exemplo, não temos sala de treinamento online. O sponsor fala, não, peraí, eu tenho aqui minha sala do Teams, usa ela. Não tem problema. É uma pessoa facilitadora, não pode ser aquela pessoa que fica colocando problema em tudo, tem que ser uma pessoa facilitadora, que gera solução rápida, para cima, que vê coisas positivas na vida. O multiplicador, eles são responsáveis pela manutenção do conhecimento.
Então, ele precisa participar desse processo o tempo todo. E a liderança tem um papel de engajar as equipes para eles estarem preparados a partir de tudo isso. Momento do treinamento. A gente vai usar todas essas metodologias, passar pelos treinamentos, e aí o céu é o limite. Que a gente vai começar a ver como que as equipes caminham e a gente se anima junto e vai ser o máximo. Só que a gente precisa de engajamento. Esse engajamento começa a ser construído, não agora, na hora final, mas ele começa a ser construído lá para trás. Tá bom? Bom, gente, vou parar de compartilhar essa tela e agora eu vou compartilhar o último material, que são as planilhas de Excel, para vocês poderem acompanhar e entender o que vocês vão preencher, o que vocês vão mandar para a gente até o dia 15. Vamos lá. Planilha 1, que vocês vão precisar preencher, é essa daqui, de mapeamento de canais de comunicação. Se tiver pequeno, vocês conseguem aumentar no Webex do lado esquerdo. Vocês têm uma setinha mais e menos. É só vocês irem clicando nela e aí vai aumentando a visualização. Vocês vão pegar essa planilha simplesinha, vão colocar o nome da sua empresa aqui. For Equatorial, coloca Equatorial Pará, Equatorial Piauí e tal. E aí vocês vão colocar que canal de comunicação você tem. Então, vamos supor, eu vou preencher como se fosse a DIP. Vou colocar a DIP, e aí vou preencher aqui. Canal de comunicação, vou colocar, por exemplo, mural no canteiro. Qual que é o público que atinge? Eletricistas. O conteúdo, avisos em geral da empresa. Vocês vão colocar isso aqui. Vão colocar tudo aquilo que vocês têm hoje. Se vocês quiserem fazer alguma coisa que vocês não tenham, vocês vão colocar. Ideia. Utilizar canal WhatsApp. Quem vocês pretendem atingir? Pretendemos atingir eletricistas. Qual é o conteúdo? O conteúdo é posts com convites dos treinamentos, por exemplo. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que vocês vão preencher. A segunda coisa que vocês vão preencher é quem são os sponsors e quem são os multiplicadores da sua empresa. Coloca o nome da empresa aqui e pensa o seguinte. Para cada canteiro que você tiver, ou seja, para cada projeto, para cada processo, para cada área que você atue, para cada canteiro, você precisa ter, no mínimo, vou colocar aqui para ficar no vídeo, mas depois vai na orientação, você precisa ter, no mínimo, 2 sponsors, e você precisa ter, no mínimo, um multiplicador por processo, tá? Então, claro que se você tem um canteiro só de leitura, você não vai ter o processo de corte, né? Por processo que esteja relacionado à sua atividade naquele canteiro, tá bom? No mínimo, um por processo. Vou até colocar 2 aqui para a gente melhorar isso. Você vai colocar aqui o nome. Então, por exemplo, Andréia Bastos. Qual que é o e-mail da Andréia? andreia@tal.com.br. A Andréia é sponsor ou é multiplicadora? A Andréia, ela vai ser multiplicadora. Qual é o processo que ela vai atuar? A gente vai mandar para vocês a lista de processos, tá bom? Para vocês terem também. Qual é o processo que ela vai atuar? Ela vai atuar em realizar tarefas preliminares de segurança. E qual que é a especialidade dela nos procedimentos? A gente também vai mandar a lista de procedimentos para vocês. Então, você vai colocar lá no procedimento 3.1. Todos eles são numerados. Tá bom? Se quiser colocar aqui o nome e o cargo da Andréia, pode colocar. Então, Andréia, gestora de campo, por exemplo. Tá bom? Aí, aqui os participantes. Então, vocês vão receber os processos e os procedimentos. Vocês vão colocar só por processo aqui. Vocês vão escrever processo 1, por exemplo, realizar desligamento programado.
você vai precisar treinar eletricistas, 10 pessoas, gestores, 5 pessoas, diretor, 1 pessoa. Se for só eletricista, não precisa preencher as outras. Tem aqui várias para você preencher, mas você não precisa preencher todas, tá bom? É só para a gente saber qual é o cargo e a função e quantas pessoas são. Se você já quiser mandar os nomes, você pode mandar. Caso contrário, a gente vai pedir isso na próxima etapa, tá bom? Então, agora, eu vou... Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês um processo diferente aqui, para vocês entenderem como é que a grade tá, como é que a gente vai construir a grade, tá? Vou deixar de compartilhar aqui e vou compartilhar uma outra coisa, para vocês conhecerem como será a grade de todos os treinamentos. Vocês não vão precisar fazer ela, não. A gente vai construir, mas a gente vai construir a partir desse material que vocês vão mandar para a gente. Então, essa é a nossa grade, que eu estou compartilhando aqui com vocês. A gente tem aqui o processo, todos os procedimentos relacionados a esse processo, quanto tempo vai valer o certificado, qual a carga horária de cada treinamento, quantos procedimentos serão treinados nesse treinamento, quanto vai ser online, quanto vai ser, quem vai falar, né? Equatorial, a DIP, um parceiro, se é obrigatório, se é um treinamento recomendado para todos ou se é opcional. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, eletricista, tem que fazer esse. E a gente vai saber quantos eletricistas são e vai começar a montar as turmas, tá bom? Então, só para vocês conhecerem a grade. E agora eu vou mostrar o último documento para vocês, que é o documento que vai falar um pouco sobre os pré-works. Então, o que é um pré-work? É uma tarefa que você vai fazer antes de você fazer o treinamento. Vocês também não vão receber isso agora, eu só estou mostrando para vocês conhecerem. Então, você vai colocar aqui qual é o processo, a gente vai mandar para vocês. Se você vai precisar estudar o fluxo do processo, se você vai precisar ler os procedimentos, se você vai para o campo de teste ou não, e aí o que você vai fazer antes de tudo isso? Então, você vai fazer roda de leitura com todos os eletricistas. Você vai ler em conjunto na reunião de segurança. E aí você vai responder aqui o que você fez e o que você não fez. Mais para frente. Agora não precisa ir. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente vai fechar um pacote. A videoconferência demora um pouco para gerar o link da gravação que a gente vai fazer aqui. E aí a gente vai só esperar esse link sair, manda o link para baixar para a Sandra, e aí a gente já manda para vocês todo o kit do que a gente mostrou aqui. Queria saber, então, deixa eu ouvir aqui deixa eu ler as coisas que a gente tem no chat. Não temos nenhuma dúvida. Sim, vou disponibilizar os slides todos, sim. Mas só o slide não vai resolver, porque tem bastante coisa que é mais explicação, tá? Então, se você tiver uma dúvida, assiste o vídeo, tá bom? E aí vai ficando craque aí nisso. Tem alguma dúvida, gente? Vocês vão mandar os processos e nós vamos preencher o que se encaixa para a nossa atividade? Exatamente, Gilmara. Eu vou mandar a lista dos processos, e não os processos escritos. Eu vou mandar a lista. A lista dos 63 processos e os 400 e poucos procedimentos. E aí você vai dizer, esse processo e esse procedimento são para minha equipe. Esse e esse são, e eu vou treinar nele tantas pessoas. Será feito algum diagnóstico para identificar multiplicadores e conteudistas? Não entendi a pergunta, gente. Vocês abrem para mim, por favor, essa... Entramos por volta de 10h30, pois estávamos conseguindo abrir o link. Oi, Tudo bem, Ju. depois... Oi. Acho que está muito alto esse aqui. O que foi que aconteceu? Estou ouvindo bem. Pode me falar. Tá ouvindo? Tá bom. Não, Ju, o que acontece? Eu vi aí, né, que vocês vão fazer um trabalho de mapeamento dos multiplicadores
Mas a gente sabe que às vezes a gente não tem um bom multiplicador, mas tem um bom conteudista para produzir material, entendeu? Se vocês vão fazer algum tipo de diagnóstico nesse sentido. A gente não vai precisar que ninguém produza material. Os materiais vão ser entregues prontinhos para vocês. Tá, Então, ok. a gente não precisa de conteudistas, a gente precisa de multiplicadores mesmo. A gente vai entregar fluxos, processos, procedimentos prontos, vídeos prontos, tudo pronto. A gente só precisa que vocês tenham multiplicadores. E aí, assim, se você disser, eu tenho aqui, mas essa pessoa nunca foi formada como multiplicador, a gente vai fazer essa formação para vocês. Isso está previsto, mas isso está previsto agora já para esse mês. Então é importante que vocês mandem os multiplicadores. Gente, manda a mais, não manda a menos. Num processo de treinamento, manda sempre a mais, nunca a menos. Não sejam humildes nisso. Então, assim, eu tenho 3, vou mandar só 3. Não, manda 5, manda 10. Cabe 1.000 pessoas nessa sala aqui. E a gente tem que Então, falar. Ju, Oi, Lu. Só para ficar claro, no caso de próprios, cada distribuidora vai indicar os multiplicadores para cada processo, certo? Certo, Lu, para cada processo que vocês executem, essa pergunta é muito boa. O que que a gente, aí é uma decisão de vocês, mas o que que a gente normalmente aconselha? Que vocês mandem multiplicadores para processos que vocês executem internamente, mas que vocês também mandem multiplicadores para processos que vocês não executam, porque são pessoas que vão reter o conhecimento dentro da companhia. Então, pessoas que vocês falem, olha, seria interessante que essa pessoa conhecesse esse processo, porque ela atua na operação dele. Ela, de repente, é uma pessoa que controla números, então vou mandar para ela conhecer o processo, tá bom? Mas é uma decisão de vocês. Juliana, Adail, os sponsors Oi. podem fazer também essa aprendizagem aí do multiplicador, ou vai ser sponsor, vai ser treinado de um jeito, multiplicador de outro? Sponsor de um jeito, multiplicador de outro. Os sponsors são líderes sempre. Então, sempre um sponsor precisa ser líder. E aí a gente vai ter um treinamento só para líderes. Os multiplicadores não necessariamente. Aí, Adail, o sponsor pode fazer o treinamento do multiplicador, mas o multiplicador não faz o treinamento do sponsor. Porque o treinamento de líderes só fazem líderes, mas o líder pode fazer todos. Se ele quiser fazer da equipe, de multiplicador, ele pode fazer todos. Tá? Juliana? Sim, Pode sim. perguntar, depois eu pergunto. Pode falar. Tá bom. Juliana, nós entramos por volta de 10h30, que a gente não estava conseguindo abrir o link, eu e minha colega do trabalho. Então a gente não pegou o início da apresentação da reunião. E depois caiu. Aí, se você só puder dar uma leve resumida. A gente vai disponibilizar o vídeo, aí vocês podem assistir ele inteiro, tá bom? Tá tranquilo. A gente está gravando tudo e a gente vai disponibilizar, vocês podem assistir com calma, tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Juliana, eu tinha dúvida em relação a essa listagem, porque antes da gente vir, é a Shalimar, tá? Antes da gente vir para essa reunião, a Equatorial já tinha pedido uma lista, né, dos participantes, multiplicadores, sponsors, só que eu tinha um entendimento sobre essas pessoas antes, né, do que seria. E agora, a partir da sua explicação, eu tenho um outro entendimento, né, dos participantes. Essa relação, ela vai poder ser alterada, né? A gente vai poder repassar essa listagem? É uma pergunta. A outra, a gente tem a operação para todos os estados da Equatorial. A gente manda para esses relatórios que você apresentou um relatório único ou manda separado por filial? Ótima pergunta. Eu não sei se a gente pediu de sponsor e multiplicador, eu acho que não, mas você pode rever e mandar a sua última versão agora, não tem problema, tá bom? E você manda uma planilha por estado, porque os centros de treinamento estão divididos nos estados. Tá bom? A gente pediu joia, sim, tá? obrigada. A gente pediu sim, multiplicadores e sponsors, mas não tem problema nenhum de atualizar, não, tá?
Isso, gente. Então, sigam esse momento aqui, aí podem atualizar a planilha que vocês fizeram, tá bom? Não tem problema não. E aí manda só a última, tá? Então, ó, repetindo, sponsor é sempre líder, sempre. Não precisa ser diretor, líder de equipe. De preferência, líder de média gestão, sabe? Por exemplo, encarregado, pessoa que está ali na operação mesmo. Multiplicador pode ser líder também, mas o ideal é que ele seja uma pessoa da operação, aquele cara que está com você há um tempão, que você confia, que executa bem, que é um cara que as pessoas respeitam, que é uma pessoa positiva, é essa pessoa aí, tá? E naquele volume que eu disse para vocês, eu vou mandar a lista certinho para vocês preencherem nela. Não precisa preencher na outra, não. Preenche na nossa, porque aí a gente só vai transferir para outra planilha macro, tá? Mais alguma dúvida, gente? Combinado, obrigada. Você. Mais alguma dúvida? Ah, envio o link da lista de presença, envio sim. Espera aí que eu mando aqui. Já está no chat aqui, tá? Gente, a gente tem até agora 105 assinaturas na lista de presença e a gente é mais de 150. Assinem, por favor, a lista de presença. É super importante para a gente, tá bom? Vou colocar de novo aqui. Pode copiar o link e assinar depois que a gente acabar aqui, mas a gente precisa que vocês assinem. E criem essa prática nas empresas de vocês, por favor. Sabe por quê? Quando a gente começar a mostrar os números, as empresas de vocês vão sair para trás se não tiver ali a pessoa que foi treinada assinando a lista de presença. Não vai aparecer que ela estava lá, tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não? Eu vou pedir então para o Léo, a Vivi, Sandra fazerem o encerramento aqui da nossa reunião. Da nossa parte, eu, Carol, Renata, Luiz, Gabriel, todo mundo que está aqui da DIP, queremos muito agradecer. A gente está feliz de estar participando com vocês desse programa. Quero agradecer ao Léo e a Vivi pela oportunidade e dizer que esse programa não é só na nossa cabeça, mas ele já faz parte do nosso coração. Então, muito obrigada por esse movimento que a gente está construindo de provar que é muito possível mudar realidades culturais que a gente tem em diversos lugares do Brasil. Obrigada mesmo. Respeitando aqui a idade, né, do Estatuto do Idoso, então, Viviane e Sandra, eu vou falar primeiro do que vocês, tá? Primeira, eu estou, assim, extremamente grato da participação. Nós chegamos a ter 154 pessoas aqui participando ativamente de um programa que para mim, na minha concepção de engenheiro, de pessoa que trabalha no setor elétrico aí há mais de 35 anos, é realmente um diferencial extremamente importante. Por mais de uma vez eu vi aqui no chat as pessoas preocupadas com o próximo, preocupada. Teve uma pessoa aí que falou que está aqui na Equatorial, que é formada em pedagogia, e a minha mãe é pedagoga, e ela, a vida inteira, ela me deu esse norte. Aprenda, queira aprender, aprenda todo dia. Pare um pouco, leia, mas pare para aprender, pare para gostar. Dentro de um processo assim dos quais, como é que eu posso exigir de uma equipe lá no chão da fábrica, se ela tem que fazer uma ligação dentro de um padrão, se eu não ensinei ela a fazer? Ela passa, então, a ter os próprios diagnósticos dela. Aí ela dá chances muito a acidentes, ela dá chance a não fazer um bom trabalho, ela dá chance a não utilizar um material apropriado. Em suma, eu não posso estar entregando a vara de pescar sem eu dizer como pescar. Então, isto, para mim, é a cereja do bolo. Efetivamente, a minha felicidade não cabe nessa sala, eu estou só aqui dentro da sala, entendeu? E de forma que é uma ação continuada, pessoal. Eu sempre vou dizer isso, por exemplo, o programa é um programa que tem... A DIP vai ficar com a gente aqui nos próximos 1 ano e meio, já passou meio ano.
esse projeto amanhã, depois de amanhã, está fazendo o primeiro semestre dele, né? E eu fico assim maravilhado de como é que as coisas estão acontecendo por conta exatamente deste público que está aqui, de como realmente os nossos parceiros estão apostando nesse novo momento da Equatorial. E apostem, nem que seja para a gente remoer moinhos, porque nada está escrito na pedra, nada está escrito na pedra. Eu acho que nós vamos reescrever essa história. Eu acho que daqui mais um tempo a gente vai repensar e vai pensar, putz, que bacana, que coisa simples que eu participei, mas o como foi ela duradoura para a minha equipe, para a minha empresa e para mim. E para mim. Então, lá, eu não devia ter respondido lá aquela questão, Juliana, mas eu quis responder porque eu disse sim na empresa, porque na minha empresa ela tem muita sinergia e vontade de aprender. Foi essa a minha resposta, entendeu? Que eu sei que todo mundo está afim de aprender. Eu sei que todo mundo está afim de sair de um lugar comum, de uma coisa que dos quais é cômodo. Agora, se incomodem no sentido de construir transformando. Essa é a minha palavra. Vamos transformar construindo, de forma que daqui mais 1, 2, 3 anos a gente possa dizer, puxa, eu já estou na Equatorial há 15 anos, e a minha transformação foi tão grande que a minha empresa era isso, e agora a minha empresa é isso. Mas isso de forma construtiva. Então, eu estou muito grato, viu, Juliana? Muito grato a todos aí, Vivi, pela ajuda. A Sandra, incansável, minha amiga Sandra, entendeu? Continue incansável. A toda a DIP, a todos vocês, o meu muito obrigado. Que a gente tenha um bom dia. Muito grato mesmo, ok? Obrigada a você, Léo, sempre. Vivi, Sandra. Andrinha. Oi, Vivi. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a presença de todos, dizer que esse é um momento muito importante. Isso era um sonho que está se transformando em realidade, como eu falei anteriormente, e agora a gente vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos nesse propósito de transformar as nossas vidas através do conhecimento, porque o conhecimento transforma. E eu acredito na empresa de vocês, acredito na parceria de vocês, grata também à nossa equipe, né, do Maranhão, a Patrícia, o Bruno, a Samara, todo mundo que está junto nesse propósito de fazer vocês crescerem, desenvolverem. E é isso, gente. Bom dia a todos. Bom, depois de Léo e Sandra, né? O que me resta é dizer, reiterar realmente a nossa felicidade, vendo aí um sonho que foi tão desenhado e esperado. Já tem mais ou menos, acho que uns 4 anos, né, Sandra, que a gente vem aí nesse foco em gestão e desenvolvimento de fornecedores. A área corporativa, de fato, há um ano atrás, tornou-se corporativa, né, até por conta do próprio Teams, que a gente conseguiu colocar todo mundo numa mesma sala, e aí a gente vem desenvolvendo um trabalho bem bacana, cada vez mais tornando esse grupo mais sólido, esses fornecedores mais participativos, e eu acho que tudo que a gente fez, sem imaginar que de fato isso ia acontecer, foi para chegar esse momento e a gente, de certa forma, está um pouquinho mais preparados, né? Acredito que, de repente, não sejam todas as empresas, mas a gente está aqui para ajudar, né? Para solidificar todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos. É um momento único, né? A escolha da DIP foi mais do que assertiva, e eu acho que esse trabalho aí, com certeza, em muito pouco tempo, vai dar muitos frutos. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, agradecer a todos e contar com a presença, né, em todos os nossos encontros. Por favor, não faltem. Se não conseguir participar, manda um representante que consiga aí colaborar, somar, né, e não percam aí o fio da meada, que é muito importante. Tá bom? Obrigada.
Olá, também quero falar um pouquinho, né? Eu vou representar os próprios aqui, né? Dizendo que é muito importante essa sinergia, né? Entre próprios e fornecedores, para que a gente atinja os resultados realmente esperados. A gente está muito confiante de alcançar esse objetivo, de transformar essa realidade, né? Como o Léo falou, de realmente conseguir desenvolver, conseguir capacitar, porque além de resultados, a gente está acreditando muito no desenvolvimento humano, né? Humano e profissional. Então, é um propósito. Eu estou enxergando isso como um propósito, né? Um propósito da empresa, um propósito de vida, um propósito mesmo de envolver todos, capacitar e desenvolver, né? Desenvolver como pessoa e como profissional. E acho que a gente juntos, né? A gente consegue alcançar coisas muito maiores, né? O céu é o limite aí, né? Então, os próprios e os fornecedores juntos só temos a ganhar, né? E aí falamos a mesma língua e estaremos na mesma página, tá? Obrigada, Ju, por toda a parceria. Obrigada, Vivi, Léo, também por toda a parceria. A gente conta muito com o comprometimento de todos e a área de gente de cada distribuidora também está aqui de braços abertos para que vocês podem contar com a área de gente para o que vocês precisarem, tá? Muito obrigado, Luísa, pelas palavras, viu? Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Lani, quer falar alguma coisa? Ju, acho que é mesmo agradecer, como a Sandrinha bem falou, né? O momento que a gente vem tentando aplicar nos nossos fornecedores, momento ímpar, que muitos fornecedores também solicitavam da gente essa parte mais do desenvolvimento, né? De treinamentos mais voltados para a operação, para que a gente conseguisse atingir com maior produtividade, tanto operacional quanto administrativo. Então, é mesmo focar nos ajudar a ajudar vocês, né? Para que a gente consiga almejar cada vez mais resultados positivos para vocês e para a companhia, atingindo a satisfação dos nossos clientes, a satisfação de vocês quanto colaboradores, quanto profissionais, né? E assim galgar cada vez mais espaço no mercado, das nossas capacitações para o âmbito profissional, pessoal, enfim, tá? Então, eu pedi realmente o apoio de vocês. E aí eu vi que acho que foi a Shalimar da 3E, né? Falando em questão de tentar colocar umas pessoas que são realmente, que podem impactar um pouquinho mais nessa questão de ser um multiplicador, de conseguir ajudar a gente nessa elaboração da grade. Então, de repente, se não for vocês totalmente os envolvidos ou que conseguir enxergar os processos como um todo para conseguir ajudar a gente a ter uma matriz de capacitação muito maior e mais encorpada, mas que solicitem ajuda, se for preciso intervenção da gente, junto aos gestores de contrato de vocês, junto aos gerentes operacionais de vocês, podem nos acionar, que a gente também aqui está do outro lado, para sempre auxiliar e ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Então, também pode contar com a nossa área de fornecedores, tá? Estamos aqui à disposição. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo aí pelo apoio. Um super beijo para vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana e um bom feriado de Páscoa, né? Aproveitem aí com muito cuidado, muito juízo, tá bom? Com saúde. Um beijão. Fiquem com Deus. Beijo, Tchau, tchau, tchau. Um beijo tchau. a todos. E aí, pessoal? Um abraço, feliz Páscoa. Tchau, gente. Tchau, Até a feliz próxima. Páscoa Obrigado. para todos. Abraço para Tchau, todos aí. tchau. Muito obrigado. Gratidão. Bom dia, bom dia. Muito Tchau, bom. pessoal. Ótima visão. Obrigado. Silêncio.